Imagine a vida como um rio sinuoso, e você, um viajante a bordo de um barco de madeira. Ao seu lado, no exato instante da partida, outro marinheiro desamarra seu barco. Ambos zarpam do mesmo ponto, sob o mesmo céu, guiados pelo mesmo mapa da juventude e impulsionados pelo mesmo vento da esperança. Frequentam as mesmas escolas, trilham caminhos paralelos, nutrem sonhos que se espelham. Seus nomes poderiam ser os nossos, ou os de qualquer pessoa que um dia acreditou que o destino era uma força imutável, escrita nas estrelas. No começo, as águas parecem idênticas, um espelho tranquilo para duas jornadas que prometem ser iguais. Contudo, com o passar do tempo, uma força invisível começa a agir. Um dos viajantes, com a intuição aguçada, descobre correntes secretas que o impulsionam em direção a horizontes desconhecidos. Ele não apenas navega, ele aprende a linguagem do rio. Ele domina novas habilidades, atravessa oceanos interiores de dúvida e medo, e se transforma a cada tempestade. O outro, por sua vez, permanece aprisionado em redemoinhos invisíveis, girando em círculos nas marés do ontem, revivendo batalhas que já deveriam ter sido esquecidas. O que os separou, criando um abismo entre dois destinos que partiram juntos? Não foi a sorte, nem uma centelha divina escondida no sangue. Foi uma escolha silenciosa, uma decisão renovada a cada amanhecer. Um continuou a aprender, o outro parou. Esta é a verdade crua que muitos de nós evitamos encarar. No exato momento em que decretamos que já sabemos o suficiente, começamos a desaparecer. No instante em que acreditamos ter chegado ao destino final, a vida, essa viajante implacável, nos deixa para trás. O conhecimento não é uma estátua de mármore, fria e imóvel. É uma chama viva. Ou ela se expande, iluminando tudo ao redor, ou se extingue, deixando apenas cinzas. Aqueles que compreendem este segredo, os que escolhem alimentar o fogo diariamente, são os verdadeiros arquitetos de seu próprio destino. Talvez hoje você se sinta à deriva, percebendo os dias escorrerem entre os dedos sem recompensa, vendo as oportunidades passarem como barcos velozes que nem sequer acenam. Talvez você acredite que lhe falta talento, que o mundo já escolheu seus favoritos. Mas a realidade é profundamente diferente. A vida não favorece os mais dotados, mas sim aqueles que decidem nunca parar de crescer. E ela pune, não com crueldade, mas com a firmeza de uma lei natural, aqueles que se entregam ao piloto automático, esquecendo a sede primordial pela descoberta. O mais perturbador é que a maioria sequer percebe que seu barco parou. Concluem os estudos, encontram um emprego e acreditam que a jornada da alma chegou ao seu porto final. Mas o mundo, este organismo vivo e pulsante, jamais para de girar. Ideias florescem a cada novo dia, e o conhecimento que não se renova se torna um eco distante do que um dia foi. Aprender não é um dever, é uma forma de amar a própria existência, de honrar o milagre de estar vivo. E se estas palavras ressoam em você, é porque algo em sua alma ainda anseia por mais. Você escolheu o caminho que poucos ousam trilhar, assumir o controle absoluto do seu próprio crescimento. Esta única decisão, aparentemente tão pequena, tem o poder de alterar todo o curso da sua história. Pense naquelas almas que parecem brilhar com uma luz própria, aquelas que antecipam o futuro e transformam cada tropeço em um trampolim para um novo salto. O que elas têm em comum? Não é apenas a dedicação ao trabalho, mas a matrícula permanente na escola invisível do espírito. Elas compreendem que a educação não termina com um diploma, que cada dia é um mestre disfarçado de rotina. Acreditar que você já sabe o suficiente é o caminho mais curto para a irrelevância. O mundo não o recompensará pelo que você foi ontem, mas pelo que você é capaz de se tornar hoje. As habilidades que lhe garantiram valor há uma década podem ser agora apenas folhas secas numa floresta que floresceu sem a sua presença. As indústrias se transformam, as ideias são reinventadas e aqueles que não evoluem com elas se tornam pedras no leito de um rio que já não se lembra de seus nomes. O único caminho para a permanência é a transformação deliberada e constante, como um jardineiro que rega seu jardim, sabendo que as flores não brotam da noite para o dia,
mas também não esperam indefinidamente. Muitos, no entanto, recusam essa jornada. Apegam-se ao que sabem como se o conhecimento fosse uma herança imutável. Não leem, não questionam, não plantam novas sementes em suas mentes. Acreditam que a experiência é o bastante, sem perceber que experiência sem crescimento é apenas repetição vazia. Enquanto isso, uma minoria, aqueles que o mundo chama de escolhidos, cultiva a arte de aprender como um ritual sagrado. Eles sabem que a vitória não pertence aos que mais sabem, mas aos que aprendem mais rápido. E é por isso que nunca temem a mudança. Eles a convidam para sua mesa, fazem dela sua mestra. E você não precisa trancar sua vida em uma universidade ou colecionar diplomas para se manter desperto. Às vezes, 10 minutos por dia são suficientes. Sim, apenas 10 minutos. Aquele pequeno fragmento de eternidade que a maioria desperdiça observando as sombras da vida alheia nas redes sociais. 10 minutos para ler, para ouvir, para observar o mundo com olhos renovados. Aprender é como semear. Quanto mais cedo você começa e mais consistente você é, mais exuberante será a floresta que crescerá dentro de você. Imagine duas almas novamente. Uma parou de aprender no dia em que a escola terminou, caminhando pela vida com ferramentas enferrujadas e ideias que não abrem mais nenhuma porta. A outra dedica apenas alguns minutos por dia para expandir sua mente. Na superfície, a diferença é invisível. Mas, com o passar dos anos, a distância entre elas se torna um abismo intransponível. E esse abismo não foi desenhado pela sorte, mas pelo poder silencioso do hábito. Essa é a magia discreta de aprender todos os dias. Não é sobre escalar montanhas de conhecimento em um único dia, nem mergulhar em rios profundos de teoria. É sobre fazer do aprendizado um pequeno ritual diário, como acender uma vela ao amanhecer. Os verdadeiramente sábios não aprendem quando sentem vontade. Eles aprendem porque sabem que o mundo recompensa não os que mais se esforçam, mas os que melhor se adaptam, aqueles que treinaram suas almas para compreender o novo. Observe atentamente aqueles que deixaram sua marca na história. Sejam construtores de impérios, compositores de melodias eternas, lançadores de ideias que tocaram os céus ou conquistadores silenciosos de seu próprio espírito, todos compartilham um traço fundamental. Nunca deixaram a curiosidade morrer. Eles se tornaram seus próprios mestres. Não eram prodígios natos, eram alquimistas do conhecimento. Liam enquanto outros descansavam. Estudavam enquanto outros celebravam. Questionavam: o que mais posso aprender? Mesmo quando já sabiam quase tudo. Se aqueles que chegaram ao topo continuam aprendendo, por que você se daria ao luxo de parar? O destino se bifurca diante de você agora. Você pode seguir com a manada, confiando em saberes antigos enquanto observa os outros avançarem, ou pode se juntar àquela pequena minoria que fez do crescimento uma promessa diária. Esta é a escolha que definirá o resto da sua história. Por que algumas pessoas florescem em todas as estações, enquanto outras parecem murchar na mesma rotina por anos a fio? Não é sorte, nem mesmo inteligência. É a maneira como concebem o ato de aprender. Muitos acreditam que o aprendizado é uma fase, como a infância. Celebram o fim dos estudos como se tivessem completado uma jornada, mas a realidade é que é precisamente aí que o verdadeiro caminho começa. O mundo se transforma a cada nascer do sol. O que era valioso ontem pode ser inútil hoje. As habilidades do passado desbotam como tinta sob o sol. E aqueles que não alimentam suas mentes estão, sem saber, cavando uma cova invisível dia após dia, até que um dia acordam e se perguntam: quando foi que eu me perdi? Em contraste, existem aqueles que acolhem a mudança. Não a temem, eles a buscam. Sabem que aprender não é um fardo, mas um privilégio, um pacto sagrado consigo mesmos. Este é um convite para olhar o mundo com olhos novos, para abandonar a crença de que aprender é apenas para os jovens e abraçar a ideia de que a verdadeira sabedoria é uma jornada sem fim. Seu destino, suas conquistas e suas falhas, tudo pode ser rastreado até um único ponto de origem: a maneira como você pensa sobre sua própria capacidade de mudar.
Isso não é poesia, é uma verdade profunda. Existem duas mentalidades que governam nossas vidas. Uma diz: eu sou assim, não posso mudar. A outra sussurra: eu posso ser mais, posso aprender. Quem acredita que seu talento é fixo, que sua inteligência é um dom imutável, vive fugindo do erro. Teme desafios porque cada queda é um julgamento final sobre seu valor. Evita aprender coisas novas porque o medo de não ser bom o suficiente o paralisa. Por outro lado, aqueles que cultivam uma mentalidade de crescimento veem cada contratempo como uma oportunidade, cada erro como uma lição que não se encontra em livros. Sabem que o esforço é a ferramenta que esculpe o talento, não uma punição. Eles não se perguntam: eu sou bom nisso, mas sim: como posso melhorar? E essa simples pergunta tem o poder de transformar tudo. Cada dia é uma oportunidade disfarçada de rotina. E qualquer um que decida dedicar alguns minutos ao aprendizado está plantando uma semente que, eventualmente, florescerá em sabedoria. Você não precisa ter todas as respostas. Basta mudar uma frase para começar. Quando pensar: não sou bom nisso, adicione uma palavra que transforma tudo. Ainda. Dizer: eu ainda não sou bom nisso, transforma uma limitação em um caminho, uma parede em um horizonte. Essa pequena palavra reprograma sua mente, tornando-a uma aliada do crescimento. Ela o lembra de que o conhecimento não é um lugar ao qual se chega, mas uma jornada constante. Aprender é permitir-se ser um aprendiz, mesmo quando se sabe muito. A verdadeira chave para o aprendizado contínuo não é o talento, mas a curiosidade, aquela centelha interior que o leva a questionar o que os outros aceitam como verdade absoluta. Se você observar os visionários, inventores e líderes que mudaram o mundo, verá um padrão. Eles nunca pararam de fazer perguntas. Enquanto a maioria busca distração, eles buscam significado. O problema é que a curiosidade tende a diminuir com a idade. Quando crianças, perguntamos incessantemente. Depois somos ensinados a não parecer ignorantes. Assim, um dos maiores poderes da alma é adormecido. Rebele-se contra essa domesticação do espírito. Faça do maravilhamento um modo de vida. Quando ouvir uma afirmação, questione sua origem. Quando vir algo admirável, não presuma que seja puro talento. Pergunte-se sobre o processo. No entanto, a curiosidade não é suficiente se o medo for o guardião de suas decisões. Muitos fracassam não por falta de habilidade, mas por medo do ridículo, de cometer erros. A verdade é que o fracasso não é uma sentença, mas um professor. Ninguém domina uma arte sem primeiro tropeçar 1000 vezes. Cada erro contém uma lição que não pode ser aprendida de outra forma. Se você transformar sua relação com o erro, você se tornará livre. Ousará mais, arriscará mais, aprenderá mais rápido. Da próxima vez que falhar, não se julgue. Pergunte: o que esta experiência está me mostrando? E por fim, há um ingrediente silencioso que diferencia o eterno aprendiz daquele que apenas sonha em ser: a disciplina. Não uma rigidez forçada, mas um compromisso íntimo consigo mesmo. Aqueles que realmente crescem entendem que não podem depender do humor. Fizeram do aprendizado um ritual, como alguém que rega uma planta todos os dias. Não porque ela está com sede hoje, mas porque sabe que o amanhã depende desse ato constante. Ler algumas páginas, ouvir um conteúdo educativo em vez de um programa vazio, escrever uma reflexão. Esses pequenos gestos constroem a mente de uma pessoa sábia. A motivação é passageira, mas o hábito permanece. Se você fizer do aprendizado um ato inegociável, mesmo que por 20 minutos diários, se colocará entre o 1% que avança enquanto o resto estagna. Em um mundo que muda a cada instante, aqueles que se comprometem com o crescimento constante serão os que guiarão, construirão e inspirarão. Você está disposto a ser um deles? Imagine se os segredos mais poderosos para a vida estivessem ao seu alcance, não em universidades caras ou atrás de portas fechadas, mas guardados na tinta de um livro, esperando para serem despertados. As pessoas que criam foguetes que transformam indústrias não leem apenas por entretenimento.
Elas leem para expandir suas mentes, para descobrir padrões invisíveis, para antecipar o futuro. Não se trata de ter tempo livre, mas de ter uma intenção clara. A maioria desiste de ler porque se diz ocupada, como se o conhecimento fosse um luxo. Mas aqueles que alcançam o extraordinário entenderam um princípio eterno. Pequenos hábitos, mantidos fielmente, criam milagres ao longo do tempo. Você não precisa ler um livro por dia. Apenas dedique uma fração do seu tempo. Ouça audiolivros enquanto cozinha. Folheie algumas páginas antes de dormir. Cada página é uma ponte para uma mente brilhante que viveu, sofreu, triunfou e deixou seus rastros em palavras. Pense nisso. Você pode absorver a sabedoria dos maiores pensadores da história sem sair de casa. A sabedoria está lá, esperando em silêncio. A questão é: o que ler? Não há um mapa universal. Alguns precisam de ferramentas práticas e, para eles, os livros de não-ficção são bússolas essenciais. Aprender sobre psicologia, hábitos, história, é como construir a fundação de um templo interior. Eles ensinam como agir, mas não subestime o poder da ficção. Romances bem escritos são espelhos da alma humana. Através de seus personagens, você aprende empatia, sensibilidade, criatividade. Enquanto a não-ficção lhe dá instruções, a ficção o transforma por dentro. Ela o ensina a sentir. Portanto, o equilíbrio é sabedoria. Aprenda com a lógica, mas sonhe com a imaginação. Para ler mais em um mundo que nunca para, o segredo não é correr, mas ler com mais consciência. Existem técnicas para absorver informações de forma mais eficaz, mas a velocidade não serve para nada se você não retém o que lê. O conhecimento que não é integrado é esquecido. Para lembrar, é preciso se envolver. Sublinhe, escreva, ensine aos outros o que aprendeu. O ato de ensinar é o ato supremo de aprender. Livros que moldam o caráter, que ensinam sobre o mundo dos negócios, que cultivam a inteligência emocional, são mais do que páginas, são ferramentas. Mas lembre-se, mais importante do que o que é o como. Faça da leitura um hábito sagrado, não um dever. Comece com 10 minutos por dia. Escolha livros que despertem seu espírito. Ler é uma forma de transformação silenciosa. Cada palavra molda seus pensamentos. No final, ler não é apenas um ato intelectual. É uma declaração espiritual. É dizer à vida: estou disposto a mudar. Estou disposto a crescer. E você está pronto para abrir o próximo livro que transformará seu destino? Na vasta arena da vida, onde tantos buscam atalhos, existe uma verdade que poucos descobrem. Ela não está no brilho de conquistas passageiras, mas nas pequenas decisões que você toma todos os dias, aquelas que parecem irrelevantes, mas que, em sua quietude, constroem as fundações de uma vida plena. O seu futuro está sendo escrito agora mesmo. Cada página que você vira, cada minuto que você dedica ao crescimento, é uma semente plantada em sua alma. Grandes oportunidades não surgem do nada. Elas são forjadas nos cantos silenciosos da nossa rotina. É fácil cair na armadilha do progresso imediato. Mas a verdadeira arte do crescimento está nas ações cotidianas, invisíveis, repetidas incansavelmente, que, como a água sobre uma pedra, a transformam sem que ninguém perceba a princípio. Cada dia é uma chance de avançar, mesmo que seja um pequeno passo. A persistência não tem o glamour do sucesso instantâneo, mas seu poder é infinitamente maior, pois o que ela constrói não se desfaz. Vivemos cercados por histórias de sucesso que parecem ter acontecido da noite para o dia. As telas nos mostram apenas a superfície brilhante, mas raramente se mencionam as horas intermináveis de trabalho, as quedas dolorosas, os sacrifícios. O verdadeiro sucesso não é instantâneo. Ninguém alcança o esplendor sem ter passado pela sombra da perseverança. É fácil sonhar com grandes objetivos, mas a distância entre a visão e a realidade pode parecer abismal. É aí que os pequenos hábitos ganham destaque. Imagine que cada gesto diário é uma gota d'água caindo em um lago. No início, a gota não muda nada, mas com o tempo, essas gotas se multiplicam e todo o lago muda de cor, de forma, de profundidade.
Ler 10 páginas por dia pode parecer trivial, mas se você mantiver esse hábito, ao final de um ano, terá lido o equivalente a vários livros inteiros. O poder dos pequenos hábitos está na sua capacidade de se acumularem sem que você perceba. Cada um é um tijolo. Com o tempo, você constrói um castelo. Criar um hábito não é fácil. A resistência inicial será grande. Comece pequeno. Não tente abraçar tudo de uma vez. Comece com uma ação tão simples que seja quase impossível não fazer. Faça disso parte da sua rotina, uma âncora no seu dia. Seja consistente. A repetição é o que transforma uma ação em hábito. Monitore seu progresso. Cada marcação em um calendário é uma pequena vitória que alimenta o ciclo. E seja paciente. Hábitos não são construídos em um dia. O verdadeiro segredo não está na rapidez, mas na firmeza com que você caminha. Em algum lugar no universo, existe um fio invisível que une todos os destinos. Ele se entrelaça, faz curvas e toma rumos que só os olhos da alma conseguem entender. É nesse entrelaçamento que a vida o guia. Mas como saber se você está no caminho certo? As decisões mais poderosas não nascem em momentos de grande drama, mas na tranquilidade do cotidiano, nos momentos que parecem não importar. Eles são os verdadeiros arquitetos de nossas vidas. A vida é um compêndio dessas pequenas escolhas que, combinadas, moldam a paisagem da nossa existência. Pense em um rio que serpenteia pelas montanhas. A água não luta, ela avança passo a passo e, em sua jornada, cria o próprio canal por onde flui. Assim são nossas vidas. As grandes montanhas que queremos escalar não são conquistadas de uma só vez, mas pelo esforço silencioso de cada passo. Muitas vezes buscamos respostas no visível, em grandes sinais. Porém, a verdadeira magia está na perseverança dos pequenos dias. O universo não recompensa os que buscam atalhos, mas aqueles que, como o rio, se entregam à quietude das pequenas decisões. A verdade que poucos entendem é que grandes recompensas são o eco de pequenas ações. O tempo é um escultor paciente. Ele não tem pressa, e em sua passagem constante, ele molda nossas vidas. Cada momento é uma faísca que, com o tempo, pode acender o fogo da transformação. O caminho não está em grandes esforços isolados, mas na força de vontade diária. Vivemos em uma era que ama o imediatismo, mas observe o crescimento de uma árvore. Ela não se pergunta por que ainda não é uma floresta. Ela continua seu caminho, certa de que cada dia a aproxima de sua forma final. O sucesso não é um evento único. É a soma de pequenos e humildes momentos. É somente quando você olha para trás depois de 1000 pequenos passos que entende como eles criaram a vida que você tem hoje. A verdadeira alegria está na jornada, em cada passo, em cada respiração. A vida, no final, não é um destino, mas um processo, e a cada dia, com as pequenas decisões que tomamos, vamos desenhando a paisagem da nossa existência. Existe um véu que se estende silenciosamente sobre nossas vidas, nos afastando de nosso verdadeiro propósito. Esse véu é a distração, o ladrão invisível que rouba nossa energia e dispersa nossa força em 1000 direções. Sentimos-nos ocupados, mas raramente produtivos. E o que é produtividade, senão um reflexo do foco? Vivemos em uma era em que a distração se camufla no brilho de nossas telas. Nosso telefone, que poderia ser uma chave para criar maravilhas, tornou-se um dos nossos maiores inimigos. Redes sociais, e-mails, notificações. Tudo é projetado para nos desviar. Uma pessoa média verifica seu telefone mais de 150 vezes por dia. Cada vez que nossa atenção se desvia, damos as costas ao que é essencial. O resultado é claro: estamos exaustos no final do dia, mas fizemos pouco progresso. O tempo perdido nunca retorna. Como sair desse ciclo? Precisamos criar um espaço para o essencial, um santuário livre de distrações. Se você quer dominar sua vida, deve dominar seu ambiente. Comece desativando as notificações. Seu telefone não precisa vibrar a cada curtida. Reserve horários específicos para verificar mensagens. Uma ferramenta poderosa é criar blocos de tempo de trabalho focado, seguidos por breves descansos.
Essa estrutura simples cria um espaço sagrado onde sua mente pode se concentrar totalmente. Aqueles que realizam o que parece impossível o fazem através do trabalho profundo, aquele estado em que a mente está imersa na tarefa, sem distrações. Nesse estado, as ideias se cristalizam e as soluções aparecem. Mas esse estado precisa ser cultivado. É essencial eliminar qualquer distração e ter um ritual que marque a transição entre o mundo exterior e o espaço sagrado do trabalho. Grandes conquistas vêm da disciplina diária. As pessoas mais bem-sucedidas têm rotinas que sinalizam à mente que é hora de criar. Uma xícara de café, uma música específica, o simples ato de acender uma vela. Seja específico sobre suas tarefas. Não diga, vou trabalhar no meu projeto. Diga, vou escrever as primeiras 1000 palavras do meu livro. A lei de Parkinson afirma que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível. Defina limites claros e aprenda a arte de dizer não. Toda vez que dizemos sim para algo que não é essencial, estamos dizendo não para algo que poderia ser. Trate seu tempo com a reverência com que trata sua vida. Diga não às distrações, aos compromissos vazios, às pessoas que drenam sua energia. Existem 2 tipos de pessoas: as distraídas, arrastadas pela correnteza, e as focadas, que navegam nas águas calmas de seu propósito. Se você quer fazer parte desse segundo grupo, dominar a arte do foco não é opcional, é essencial. A vida, como um rio, exige de nós um esforço constante. Muitos esperam pela motivação para agir, mas os mais sábios entendem que a verdadeira magia está no que fazemos quando ninguém está olhando. Essa é a essência da autodisciplina, a força silenciosa que pode nos libertar do ciclo da indecisão. É um erro acreditar que a motivação é o combustível para o sucesso. A motivação é inconstante, como o vento. Ela pode acender em um instante, mas logo desaparece, deixando-nos à deriva. O sucesso não depende de quão motivado você se sente, mas do que você faz quando o desejo de agir se esvai. O verdadeiro poder está na capacidade de continuar, mesmo quando a vontade parece ter desaparecido. A autodisciplina não é um dom. É uma habilidade forjada no fogo, um músculo que se fortalece com o exercício. O cérebro busca gratificação imediata. A arte da disciplina está em ignorar esse desejo e escolher o que é necessário para a evolução a longo prazo. À medida que escolhemos ações disciplinadas, criamos novos caminhos neurais. Comece com pequenos passos. Com o tempo, a disciplina se torna uma segunda natureza. Desculpas são o veneno que destrói nossa capacidade de agir. Dizer amanhã ou estou cansado é uma negociação com nossa alma que nunca termina bem. As pessoas mais disciplinadas têm uma regra simples, sem desculpas. Não há espaço para negociação. Não pense, apenas haja. A dor é inevitável. Você pode escolher a dor do arrependimento, a amarga frustração de saber que poderia ter sido mais, ou a dor da disciplina. A dor do arrependimento é persistente, uma sombra que nunca desaparece. A dor da disciplina é breve e nos leva a algo maior. Que dor você prefere suportar? A dor temporária da disciplina ou a dor infinita do arrependimento? Ser disciplinado não é um ato de sofrimento, mas um investimento em liberdade futura. Quanto mais você treina para manter o foco, mais poder terá sobre sua vida. Hoje tome uma decisão. Chega de esperar pela motivação. Chega de desculpas. Escolha ser a pessoa que faz o que é necessário, não importa como se sinta. Esse é o caminho dos grandes. E ao trilhá-lo, você descobrirá que a autodisciplina não leva apenas ao sucesso, mas a uma vida de verdadeira liberdade.